Boa noite para você que está nos acompanhando já no Facebook. Esta noite, no 21h30, nós vamos conversar com Maurício Dzidric, candidato do Partido Trabalhista Brasileiro à Prefeitura de Porto Alegre. E também, hoje foi lançada mais uma pesquisa Métodos Correio do Povo. Na sexta-feira, o Ibope 0 Hora divulga as suas parciais, porque afinal de contas, até a eleição nós teremos outras pesquisas ainda, sobre a posição dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Convidei Margaret Sauer, do Instituto Análise, exatamente para explicar como funciona uma pesquisa, por que muitas vezes a gente recebe um feedback de você dizendo o seguinte: não tem como, são apenas 500, 600 pessoas que foram ouvidas e eu nunca fui ouvido, pesquisa não dá certo. Então vamos explicar como funciona uma pesquisa eleitoral, como funciona inclusive outras pesquisas de audiência, de opinião, para que você fique bem informado. Nesta reta final da campanha, várias pesquisas serão divulgadas e a gente vai explicar qual a situação, né, que uma pessoa enfrenta ao ter na sua frente um pesquisador perguntando, estimulando ele a votar de uma forma e de outra oferecendo ali as opções das candidaturas. São dois assuntos desta quarta-feira aqui no 21h30 e começa em instantes. Fique ligado no Facebook. Obrigado a você também que nos acompanha no tvuplay.tv.br em todo o planeta e manda sua mensagem através das nossas redes sociais para que a gente tenha um conhecimento do que você está pensando a respeito do programa e também, né, com a sua opinião, a sua sugestão, a sua análise, a sua crítica. Em instantes a gente começa o programa ao vivo para você em todo o planeta. Fique ligado. Boa noite para você que acompanha a TVU no canal 55 UHF no 11 da NET e também através do tvuplay.tv.br ou dos nossos perfis no Facebook que transmitem também ao vivo o 21h30. Nesta quarta-feira, conosco, Maurício Dzidric, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, conversando a respeito da sua candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. E a socióloga Margaret Sauer vai explicar como funciona uma pesquisa de opinião. Hoje a gente teve a divulgação de mais uma pesquisa, Métodos Correio do Povo. Na sexta-feira saiu uma Ibope 0 Hora. Na reta final são várias as pesquisas que deverão ser divulgadas a respeito da situação em Porto Alegre, em todo o Brasil. E a gente vai explicar como, onde, quando, por que você pode ser entrevistado e colaborar com uma pesquisa em época de eleição. Fique ligado. Nosso convidado de hoje, deputado estadual Maurício Dzidric, do PTB, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Eu vou falar com a Margaret Sauer a respeito de pesquisa. Hoje saiu uma. O senhor não está tão bem nessa, assim. Como é que o senhor olha as pesquisas? Boa noite, prazer em ter aqui. Boa noite, Felipe. Eu olho com muita desconfiança, principalmente essas que estão sendo publicizadas. E é inegável que os partidos políticos fazem o tracking, fazem o acompanhamento da eleição. Nós temos uma pesquisa na rua que foi feita com 2.000 entrevistas. Tem um corte social, etário, de renda muito pré-definido. Eu não posso divulgar os índices que nós temos, que isso é uma questão de legislação. Legal. Mas tanto as nossas pesquisas internas da coligação Novas Ideias, quanto dos partidos que estão disputando essa eleição, a gente acaba se falando. O bastidor permite isso. Hoje teve sessão na Câmara de Vereadores e se conversam entre os vereadores, assim como eu passei pela Assembleia e conversei lá. E não são esses os dados que nós temos. E
talvez fosse importante questionar também, porque tantas pesquisas que são apresentadas por jornais, televisões, rádios, tem tanto erro. Por exemplo, o Instituto Método, se não me engano, tem 46% de erro no diagnóstico eleitoral. Então, é a repetição de erros. Eu concordo. Sem pesquisa já teve o seguinte, o Método também já acertou pesquisa com 100%. Né? Todo mundo, em todos os institutos tem, né? Grandes erros e grandes acertos. Né? A gente tem pesquisa assim, e eu acompanho há muito tempo isso. Sabe, eu tenho uma outra ideia, sinceramente, e é um tiro no nosso pé, um tiro no pé dos jornalistas. Eu não gosto da história de pesquisa e eu não publicaria a pesquisa. Porque a pesquisa também, fora o erro que eventualmente aconteça, ela parece que perde um pouco do charme da eleição quando ela acerta em cheio. Mas essa repetição... Você fica naquela situação de induzir, e induz mesmo, na eleitor. Essa repetição, eu acredito que ela induza. Essa repetição de uma pesquisa assim, como a gente tem visto, que está tão distante daquilo que nós temos como realidade, nós, os partidos que estão disputando a eleição, ela aponta para aquilo que já aconteceu no Rio Grande do Sul. Sartori não seria governador, a governadora seria Ana Amélia Lemos, nos 2, 3 dias que antecederam a eleição. Rigoto e Ieda da mesma forma. Ou seja, tem muita coisa. E eu tenho priorizado... O senhor sabe que Paim teve uma eleição, a eleição que Paim vence, Paim e Ana Amélia tiram... Fogaça. Naquela eleição, me lembro bem que eu entrevistei o senador Paim, e o senador Paim me disse o seguinte, vou chegar no Congresso, a primeira coisa que vou pedir é uma CPI das pesquisas. Nunca saiu a tal da CPI das pesquisas. Mas é aquela questão, elas erram, elas acertam. Então... Mas, Felipe, eu tenho priorizado aqui, a melhor pesquisa que tem é o pé no barro. Conhecer a cidade. E eu conheço muito bem. Eu tenho uma história aqui com Porto Alegre, que eu fui vereador. Fui o vereador mais votado do Rio Grande do Sul. Fui secretário de obras, fui deputado federal, fui secretário de Estado de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa e sempre a base eleitoral que eu tive foi Porto Alegre. Cidade que me adotou e que eu tenho muito orgulho de representar. Eu sou natural de Curitiba e fiz uma opção de vida. Minha família voltou a morar lá e eu fiquei. Eu constituí minhas raízes aqui. Então eu conheço a cidade. E em cada canto que eu vou, além da receptividade ser maravilhosa... Você veio parar como em Porto Alegre? Eu vim muito novo, vim com 3 anos para Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. Família foi trabalhar no Meu pai foi Não, meu pai é engenheiro, foi cuidar de uma obra lá. Engenheiro. Isso. Fui morar em Santa Cruz, fiz todos os primeiros anos lá, estudei no Colégio Mauá, fiz piquenique na Gruta do Índio, tomei sorvete na sorveteria da Mônica, desfilei de alemãozinho no centro, participei do... Fiz o que precisava. E lá nasceu meu irmão, então eu tenho um carinho muito especial por Santa Cruz, que hoje está em Curitiba e é médico lá. E aí com 6 anos, de 5 para 6 anos eu vim para Porto Alegre. O senhor é um jovem que só tem um partido, o senhor só teve o PTB na sua vida. Qual é a ideologia do PTB hoje? O PTB é um partido de esquerda, de centro, de direita? Qual é a leitura que vocês, dentro do PTB, fazem a partir do manifesto de Pasqualini? Eu vou te confessar aquilo que eu tenho compartilhado com todas as pessoas que me fazem esse questionamento. Eu faço parte já, Felipe, de uma nova geração de políticos. Sabe, eu comecei muito cedo, galgando espaços, construindo e cunhando uma nova forma, um novo trabalhismo, que é a matriz daquilo que me formou. Eu sou advogado trabalhista. Eu defendo o trabalhismo, que é a união entre o capital e o trabalho. Só que numa nova composição. Eu não olho para aquele tempo de Guerra Fria, onde tu tinha que ser capitalista ou socialista, onde o mundo estava dividido. E aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais com a cultura da grenalização, eu não sou nem vermelho nem azul. Eu vou lhe perguntar o seu time no final do programa. Eu tenho defendido aqui histórias e ações que possam trazer resultado para a vida das pessoas. A meritocracia na minha vida. Existe uma frase do Evandro Lins e Silva, para mim foi o maior advogado. Dentro do seu partido, quando o senhor fala meritocracia, deve ter arrepios. Não tem não. Eu explico por quê. Explico com uma razão muito lógica. Velha guarda do PTB, a ala moça do PTB. Eu fui executivo por muitos períodos. Se nós não tivermos uma avaliação do que tem de recurso público investindo em determinado setor e a contrapartida é
pífia, nós não podemos investir o que se investe. A ala moça do PTB está com quantos anos hoje? É um partido histórico. Para quem não sabe, a ala moça era uma ala histórica dentro do PTB, pós-surgimento do PTB, a história do partido, né? Mas a ala moça envelheceu, né? E continua sendo tratada como ala moça. Vocês hoje, jovens, não se chamam de ala moça do partido, né? Mas eu, com muito orgulho, sou formado pela juventude do PTB. A minha militância inicial não foi da estudantil, ela foi comunitária. Fazia um trabalho aqui numa vila chamada Divinéia, com a creche da Tia Bete, não tinha chão, não tinha piso, era no chão batido. E lá minha turma ia fazer recreação. Então a minha formação política inicial, ela começou com recreação, com atividade lúdica. Só sobre fechar essa questão de esquerda, tem uma propaganda que vocês acabam criticando os dois lados. Vocês dizem que a esquerda não sabe fazer gestão e a direita não sabe fazer o social. Não acaba brigando e tirando voto? Não é criticando. Nós estamos, o que a gente olhou ali, tudo depende do olho de quem vê. Sim, a esquerda cuida das pessoas, é o que está dito. E a direita faz a gestão. Eu tenho o melhor dos dois lados. Não, eu tenho o melhor dos dois reunidos em torno de uma dedicação que eu venho cumprindo. E essa dedicação está medida pelos resultados que a gente alcançou nas secretarias que estive e na proposta de um plano de ação para Porto Alegre que precisa mudar. E é muito, muito racional isso. O que nós queremos aqui mostrar para a cidade, em especial, é que nós precisamos de um novo início para Porto Alegre. Que não olhe, não grenalize, não fique brigando ou não fique insistindo naquela disputa tradicional entre um partido A com B, candidatura A com B. Eu quero poder cunhar um espaço onde todos vão ter vez, seja de esquerda, seja de direita, com o que melhor a gente tem a apresentar. Se o senhor vencer, minoria na Câmara. Ninguém faz maioria na Câmara dentro das coligações, não tem como. Ninguém vai fazer uma coligação das que estão montadas, vão fazer 19 cadeiras. Como é que o senhor vai fazer maioria para governar depois? Como é que o senhor vai fazer com a Câmara de Vereadores? Governo de coalizão, eu tenho usado o termo de cooptação, porque afinal de contas vira uma salada de frutas depois. Primeiro, a gente já tem um bom exemplo aqui do PTB. Nós somos a maior bancada da Câmara de Vereadores. Nós temos 6 vereadores. E a coligação que nós montamos, a previsão que a gente faça de 10 a 12 vereadores. Então já é uma articulação muito interessante para um plenário que tem 36 vereadores. Nós vamos fazer 1/3 deles. E a montagem de um segundo turno, ela passa não por troca de cargo, de secretaria, até porque eu vou reduzir as secretarias. Nós temos muitas secretarias, tem áreas que são sombreadas, e eu vou dar um exemplo aqui para quem nos acompanha. O desenvolvimento de Porto Alegre, o ambiente que a gente não tem hoje. Se vê a região metropolitana toda crescendo, boom imobiliário, empresas abrindo apesar da crise, e Porto Alegre estagnado. Nós temos 4 áreas que cuidam de desenvolvimento em Porto Alegre. São elas o Inovapoa, o Gabinete de Desenvolvimento, a Secretaria do Trabalho e a Secretaria de Indústria e Comércio. Para que 4 áreas, muitas vezes uma com posição contraditória à outra. Esse enxugamento da máquina pública vai permitir uma melhor gestão, que cuide melhor das pessoas e que trate dessa ambiência. E para isso, não precisa cooptar. Para isso tem que mostrar o rumo que a gente tem que seguir. A prefeitura, o Estado, o país vai mal porque menos políticas de Estado a gente tem e mais políticas de governo. O que eu pretendo aqui é poder retornar a um tempo onde Porto Alegre já foi referência. Quando o senhor fala que há zonas de sombreamento, vocês participam da prefeitura hoje, seguem inclusive com cargos na prefeitura durante a campanha. Como é que é isso? Vocês fazem parte da prefeitura de Porto Alegre? Eu nunca disse que eu não era governo, eu faço parte da prefeitura. Em especial, fazemos tão bem parte do governo que tem outros candidatos mostrando o que nós fizemos na gestão, para te ver o que é a qualidade do PTB. Isso deu maturidade para a gente disputar essa eleição. Se hoje a gente tem avanços na saúde, foi porque teve uma gestão com 3 secretários municipais que fazem parte do quadro permanente de Estado. Se a saúde está boa em Porto Alegre? Não está boa, precisa sempre melhorar. Ah, bom, não, só faltava disso, né? Não, a saúde não está boa e precisa melhorar. É a segunda preocupação, era a primeira e agora só perde para a segurança em função de tudo que está acontecendo. A saúde não está boa e precisa melhorar, mas a questão toda, Felipe, é do olho de quem vê. Ela já melhorou muito.
o aumento das equipes de saúde da família de 64 para 211. Olha, não é a construção... Não é isso que eu vejo nas pesquisas e não é isso que eu Mas é isso que eu estou apresentando, isso é realidade. Mas não é Sabe isso aquilo que é material? Mas eu não recebo esse retorno. Porque eu estou admitindo. Dos nossos ouvintes, ela precisa dos nossos melhorar. telespectadores. Não, ela precisa melhorar. E se melhora com mais investimentos, se melhora criticando, cobrando e exigindo a participação do governo do Estado, que por meio de uma judicialização da Secretaria Municipal da Saúde, conseguiu ter os repasses devidos em dia. Precisa se comprar a briga com o governo federal para o reajuste da tabela SUS. Precisa ter o gerenciamento das consultas especializadas, precisa ter o gerenciamento de leitos. Isso tudo precisa, mas precisa de investimento, que eu vou fazer na administração. Agora, é inegável. Nós temos... E que o PTB, já que o senhor elogiou o partido, não fez durante os últimos 7 anos. Não? 7 anos. Porque não teve recurso para tudo. Mas teve recurso para construir o Hospital da Reginga. Uma demanda histórica. Teve recurso para implementar... Recurso que veio do Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento. Uma cogestão com Moinhos de Vento. Teve recurso para fazer a UPA Zona Norte. Teve recurso para investir nas equipes de saúde da família. Teve recurso para gerenciar e instalar agora, em fase experimental, o gerenciamento de consultas especializadas. Agora, precisa fazer muito mais coisa. E eu estou dizendo, eu vou ser o prefeito da saúde, eu vou ser o prefeito da inclusão. E o principal mal que hoje o Porto Alegrense aponta, além da saúde, é a segurança pública. Que eu trouxe para a composição da minha chapa um coronel que tem 40 anos de experiência na Brigada Militar. Antes de a gente questionar saúde, segurança, me perdoe só... Eu tenho feito a pergunta da mesma forma. Primeiro dia de governo, 1º ou 2 de janeiro, né, caso seja eleito, a prioridade das prioridades, pelo que o senhor está me dizendo, é saúde. Não, é segurança. É segurança. Sabe por quê? Tá. Porque sem segurança, o médico não vai trabalhar lá no posto da comunidade. Isso está acontecendo aqui em Porto Alegre. Isso tem toque de recolher. Os médicos rejeitam a trabalhar em locais perigosos por uma razão óbvia. É a vida deles que também tem risco. Segurança vai ser a pauta número 1 do meu governo. Nesse caso, a área vai ter o comando do Coronel Bonetti? Não, vai ter uma gestão compartilhada. Eu conheço a segurança também. Minha militância, meu mandato sempre foi em torno da política de segurança. Eu sou membro da Comissão de Segurança da Assembleia. Sou autor de um projeto de lei na Assembleia que cria o Fundo Estadual de Apoio à Brigada Militar. Porque aqui em Porto Alegre, como prefeito, eu vou criar o Fundo Municipal de Segurança. E transferências fundo a fundo, não se perde recurso no Caixa Único do Estado. É mais impostos para nós pagar? Não. Aí é a criatividade que tem, por isso que eu digo, nossa coligação é uma coligação de novas ideias. O que significa a criação de um fundo municipal de segurança pública? É para ter dinheiro público, porque nós temos a Secretaria de Segurança Municipal, mas é também para buscar todo esse capital privado que hoje existe em Porto Alegre, que está sendo investido em hora extra para o brigadiano no bico. O posto de gasolina, a lotérica, o mercado, a igreja, as farmácias. Então vamos de novo. De alguma forma, quem vai pagar a conta é o cidadão. Compulsoriamente. Então não é imposto, entendeu? Como não é imposto. Se vai aumentar o meu custo, é imposto para mim. Se vocês, como é que... Tá, vou te explicar aqui. Felipe entende aqui, ó. O dono de um posto de gasolina contrata um brigadiano, que é o que acontece hoje, via de regra. Quando vocês noticiam que morreu um brigadiano abastecendo carro, é mentira. Estava lá fazendo bico. Nessa situação, ele não tem o poder de poder usar um fardamento, a farda, não usa a viatura, sequer pode usar a arma em cautela que ele ganha do Estado. E é nessas situações que acontece a morte desse ou criminoso ou do brigadiano. O que eu estou propondo com essa criatividade, que não é imposto, porque não é obrigatório fazer isso, é regularizar uma atividade que está irregular, através de um fundo municipal, onde as pessoas vão contribuir, esses donos de postos de gasolina que já contratam o bico, a farmácia que já contrata o bico, a lotérica que já contrata o bico, e vai dizer o seguinte, eu estou participando do fundo, eu quero segurança junto à minha região. O que vai ter lá? Um guarda municipal, um brigadiano que vai poder usar a farda, a arma em cautela, se possível até a viatura da Brigada Militar, para conferir aquilo que hoje a gente não tem em Porto Alegre, que é a sensação de segurança. Só o fato de ter alguém fardado, ou uma viatura próxima, inibe a ação criminosa. Isso são as pesquisas que a gente teve, o cuidado de se dedicar. Então não cria imposto, em primeiro lugar. Participa voluntariamente, mas regulariza uma atividade que muitas vezes traz um impacto negativo. Na condição de advogado trabalhista eu vou te explicar. Esses brigadianos acabam... de advogado trabalhista, é legal isso? É legal.
Acontece. Nós não vamos criar aí... Não, já aconteceu aqui em Porto Alegre. Não, mais um problema para o Estado no futuro. Acontece um problema pro empresário, sabe por quê? Porque esse brigadiano depois pede vínculo. E é uma ação trabalhista. A situação envolvendo, nesse caso, Brigada Militar e Guarda Municipal. Mas tu entendeu essa questão do fundo, né? Tá. A Guarda Municipal, na sua administração, ela é toda armada hoje? Toda armada. Ela é toda armada. Toda armada. Esse é o seu objetivo? Inclusive, para que possa receber recursos do fundo, para reaparelhamento de armamento, de coletes à prova de bala, né, com proteção, e melhoramento de viaturas, aperfeiçoamento. E cá entre nós, o Estado leva mais de 360 dias para comprar uma viatura. A burocracia. Nós pretendemos agilizar isso com uma ampla reunião das secretarias, diminuindo a máquina pública e trazendo resultado para Porto Alegre. Viaturas, nesse caso, para a Guarda Municipal ou também para a Brigada? Aí vai depender do convênio com a Brigada. Tá. A Prefeitura de Porto Alegre tem, sem o fundo, a Prefeitura de Porto Alegre teria dinheiro para isso? Para algumas coisas, sim. Em especial para aquilo que já teve em Porto Alegre, que foi o apoio e a hora extra do brigadiano atuando junto à Secretaria da Indústria e Comércio. O que fazia esses policiais? Eles acompanhavam os fiscais da SMIC no combate aos ambulantes do centro. Tem uma indústria lá que é a indústria de rua. Se produz tudo. Muitas vezes produtos de descaminho. Não, E isso só não continuou porque o Estado também teve. O governo Sartori deu as costas para Porto Alegre. Não, isso está uma vergonha. E não está investindo nada em segurança. O centro de Porto Alegre está uma vergonha. É uma crítica que eu tenho feito à atual administração, que é o seguinte: criaram um centro popular de compras, levaram para lá os camelôs, deram a eles uma nova condição, só que o centro foi invadido por milhares de outras, ou centenas de outras pessoas. Está um absurdo. Eu transito todo dia no centro de Porto Alegre. Tá? Me oferecem, já disse isso no rádio, de maconha a tênis. Quer dizer, passando por celular roubado, CD, DVD, celular roubado, rádio de carro, tudo com descaminho, documento, cheque. Tudo com descaminho, com contrabando, na frente de lojas que pagam impostos. Mas só não tem uma maior fiscalização porque o Estado é omisso. Porque esses fiscais eles não têm o poder que nós gostaríamos que tivesse de poder inibir isso. Precisa o apoio ostensivo da Brigada Militar. Senão, dá morte. E te diria mais, tu está olhando só a parte que é a maquiagem do centro. A parte que fica exposta. Tem nas entranhas do centro pessoas e comércios, máfias, que hoje compram os cabos da iluminação pública e trocam por droga, o roubo e furto de veículos, uma indústria de sucataria que é nefasta para a cidade. E aí eu te convido, quero ver se tem condições de fazer uma transmissão ao vivo aqui, como a gente está fazendo para o Facebook, lá da Vila dos Papeleiros. As pessoas gostam de assistir, por exemplo, as 3 maiores empresas do mundo, elas são donas daquilo que não tem. É a Uber com carro, o Airbnb com imóveis e o Netflix, que é um programa de streaming, produz muito pouco. Mas as pessoas são viciadas naquele programa do Walking Dead, né? Dos zumbis. Vai na Vila dos Papeleiros, é o Walking Dead porto-alegrense. São zumbis que andam por ali, fazem um consumo de crack na frente, ao lado do prédio da Secretaria de Estado de Justiça, que comanda a polícia. Diga-se de passagem, um prédio que já foi até assaltado. Ou seja, essa é a segurança que a gente tem. A agência bancária daquele prédio já foi assaltada. É. Bom, segurança e saúde, então, focos principais. São os focos principais. Deixa eu fazer uma série de perguntas de curiosidade. Já que o senhor falava no Walking Dead, eu acho que o senhor não vai travar em nenhuma, que de vez em quando algum candidato trava. Tá? Gosta de cinema? Eu gosto de cinema, mas não vou. Filme predileto? O meu filme predileto, sem sombra de dúvidas, Untouchables, Intocáveis. É um filme que me bota pra cima, mostra como é bom você fazer o bem. Gosta da cena da escada? Aquela cena da escada eu já vi umas 150 vezes, parando ela assim, eu adoro aquela cena. Ator e atriz? Morgan Freeman, cara. E tá lá no Anne Hathaway. É aquela, eu sou apaixonado por aquela gurizinha. Gurizinha. Mulher, eu tô ficando mais velho também. Qual foi a última vez que o senhor foi ao cinema? Foi ver Untouchables. Faz tempo.
O senhor não vai ao cinema, Não, então? não vou. Eu não tenho agenda para isso. Muito raramente eu consigo escapar. Eu ia lhe perguntar qual é o filme, o senhor já disse. Música, o que o senhor curte? Eu gosto de indie rock, sou fã, gosto de ir em show, Lollapalooza eu vou em todos. Nesse caso, eu ia lhe perguntar cantor, eu vou lhe perguntar banda, então. The Killers. The Killers. E a música dos caras, que eu recomendo para todo mundo, Dustland Fairy Tale, uma música linda. Já matou também uma outra pergunta. Se vai a show, vai. Vou muito. Lula-Palusa. Tô programado para ir no Tio Celos amanhã. Recomendo também. Isso o senhor vai parar a campanha amanhã, vai dar um Não, tempo. deu a sorte Ah, de que é um show tarde. tá. E não tem nenhum debate amanhã. Portanto, eu quero ver se eu consigo. Eu estou tentando adequar ainda alguns compromissos para estar lá. Show, portanto, é algo que o senhor procura aí. Pô, vou muito. Tá. E aí tem essa questão dos festivais, o senhor citou, por exemplo, Lula-Palusa. Teatro, consegue ir? Eu fui, faz 2, 3 anos, a última peça. Fui ver... Não, eu fui apresentar a tradicional peça do Teatro São Pedro, o Tangos e Tragédias? Tangos e Tragédias. Tangos e Tragédias. Fui apresentar para um pessoal de São Paulo, estava aqui. Eu disse, poxa, eu estava Uma temporada de verão do nosso querido Nico, né, naquela época vivo ainda, e o Ike Gomes. Os livros, eu falei que... Um livro histórico para mim? Livro histórico para mim é Arca de Guardados. Autora predileta, fora, é do ar. Não tem autor. Está lendo alguma coisa? Consegue ler no meio da campanha? Não, agora não. O que o senhor gosta de comer? Eu gosto. O binômio que me agrada é pão e carne. Não interessa a carne. Não. Menos ultimamente a gente tem tomado uma overdose de galeto, né? Que certo. são os eventos cotidianos dos vereadores. Né? Mas pão e carne para mim é um binômio que me satisfaz. O ex-governador que dizia o seguinte, que com ele, essa história é pública, né? O ex-governador Antônio Brito dizia o seguinte, pelo amor de Deus, não me coloquem galeto na frente, ele tomou um fartão de galeto. Bebida? Eu gosto de vinho. Malbec. Time do coração? Eu sou colorado. Tá. E aí tem uma história seguinte, a sua assessoria, eu cheguei, conversei com ele, só, cara, colorado, gremista, as pessoas não é colorado, mas ele não curte futebol. Não jogo futebol. Eu sou zero esquerda no futebol. Ah, tá. Foi honesto, né? A religião? Eu sou cristão. Eu sou de uma família católica, mas me tornei cristão. Um lugar em Porto Alegre? Cara, eu acho que eu gosto muito do meu bairro, sabe? Eu tenho pouca chance de curtir meu bairro, que é o Petrópolis. Sou apaixonado pelas ruas lá da... As ruas arborizadas ali, aquela coisa toda. O único problema é quando venta e a SMAN, que a gente conhece muito bem, não tem um bom trabalho em Porto Alegre. A SMAN já foi do PTB, não foi? Do PTB nunca. Não. Tá, e aí bate os galhos na rede elétrica e cai a luz. Tá. Mas a gente convive com isso também. Tá. Tem uma frase, um slogan de vida que o senhor use sempre ou não? Tem uma que está nutrindo a esperança que eu tenho para Porto Alegre. Eu vi, inclusive, no feed do Instagram. Uma porta antiga, bonita, assim, e uma parede colorida, mas dizia o seguinte: portas velhas não abrem novos caminhos. Como é que o senhor se define? Singular. Sou único. Eu sou do meu jeito. Esse é o seu jeito, o senhor não tem uma outra pessoa... Não, eu sou um cara simples, tá? Na política daí falando. Sim. A definição política de quem é o Maurício, eu sou um cara simples que busca resultado. Resultado para a vida das pessoas. Eu gosto de escrever história que tenha minha participação ajudando alguém. E é muito legal isso. Porque tu ajudas muitas pessoas. Eu tenho já 18 anos de política. 18 anos que eu faço política. Eu tenho quantos anos? 37. E nessa trajetória toda a gente acaba conhecendo muitas pessoas, colecionando amigos e ajudando muitas pessoas. Agora, quando volta uma para te agradecer, e tu ajudou 100, uma é capaz de te dar energia para ajudar mais 1000. E é muito legal isso, tu sentir que tu faz a diferença para alguém. Bom, a gente está fazendo um convite a todos que passam por aqui para que voltem no segundo turno, caso estejam no segundo turno das eleições. Não tem como, por tudo que a gente vê, não ter segundo turno em Porto Alegre. E a gente gostaria, de caso o senhor vá para o segundo turno, compareça também um debate aqui. E as regras, já tem entregue as regras aqui. Não tem tema,
não tem nada dessas coisas de 50 regras, tá? O senhor pergunta para o seu opositor responde, o seu opositor pergunta para o senhor responde. É só isso. É o que as pessoas querem, né? Confronto direto. Mas não é isso. Confronto de ideias, né? Não, mas é isso. Né? Tem tanta regra nos atuais debates. Agora, Maurício pergunta sobre educação para fulano. Fulano responde sobre saúde para fulano. Que as pessoas acabam, né, ficando muito engessadas. O senhor topa o debate no segundo turno com essas regras sem problema algum? Eu sou parlamentar por formação aqui. Eu gosto de conversar, gosto de expor. E eu tenho ideias que são melhores que de muitas outras candidaturas que a gente está vendo, porque eu sei que elas têm aplicabilidade em Porto Alegre. Então, com medo de argumento, eu não tenho. Eu topo sim. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos nossos estúdios. Né? Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Felipe. Conversamos com Maurício Dzidric, do PTB. Amanhã vai estar conosco Sebastião Melo, do PMDB. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente fala sobre pesquisas com Margaret Sauer.
Voltamos com 21h30 e um convidado muito especial, porque afinal de contas, soldado no quartel, a gente quer trabalho. Quer trabalho. Cadu, tu tava... Fui convocado, eu não poderia deixar de participar, né? Mas para mim é uma honra, né? Para mim é uma honra, né? Eu quero fazer uma entrevista mais longa, mas eu te convidei aqui porque é o seguinte, emoção na arena. O que aconteceu na arena agora do Grêmio? Nossa, que loucura. Eu não sei quem é que sofreu mais. A gente acompanhava aqui, né, fora dos estúdios. Eu não, isso fora também. Eu não sei se torcedor gremista ou secador, né? Porque a margem de erros foi uma coisa impressionante. Dos 10 pênaltis, os primeiros 5 de cada lado, foram 6 erros. 6 erros. E aí foram para o mata-mata, os pênaltis alternados, né? E aí o Sport, o Atlético perdeu 2 e o Grêmio acabou fazendo o seu que deu. O Grêmio tinha perdido por 1-0 no tempo tinha normal. Tinha perdido por 1-0 no tempo normal. Tinha ganho lá na arena. Lá por 1-0. E aí vai para pênalti. E o Grêmio voltou a ter o mesmo problema, né? O que tem acontecido já no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é um time que cria, o Grêmio é um time que roda a bola, mas o Grêmio é um time que não finaliza. E mais uma vez aconteceu na partida de hoje, isso, a falta de finalização. Com a tua experiência, a gente sempre fala da figura da gangorra, né? Um da dupla Grenal está no alto, o outro está no... Nesse momento o Grêmio está menos pior, mas os dois estão numa nhaca, né? Não, eu acho que o Grêmio só está amenizando a sua crise. Acho não, a realidade é essa. O Grêmio só está amenizando a sua crise em função da crise do Internacional, que está numa situação aí de desespero total, né? Praticamente na Série B. Eu não vejo uma outra maneira. Claro que o futebol te apresenta muitas surpresas, né, Felipe? Tu também é um homem que acompanha futebol. Pode acontecer, mas não é a tendência. Mas a amostragem que o que o time do Internacional está mostrando, né? E aí incide vários aspectos, principalmente o aspecto emocional, que fica bem claro nesse momento. Porque, tecnicamente, se o Inter não tem, eu sempre dizia no dois toques, e quando os dois estavam lá em cima, tanto o Grêmio e o Internacional chegou à liderança, o Grêmio nunca chegou à liderança, mas que não eram times para disputar título, times para meio de tabela. Só que eu não imaginava que o Internacional chegasse a uma situação como essa, e caísse tanto na tabela de classificação. Acho que o Grêmio está aonde eu achava e deduzia que o Grêmio chegasse, ou seja, meio de tabela. E o Internacional chegou a essa situação. Mas aí o aspecto emocional, quer dizer, se o Internacional não tem um time para chegar ao título, como eu dizia, em termos de meio de tabela, também não tem um time para estar nessa posição. Tem muito time ruim no campeonato, pior que o Inter, né? Mas veja só, o Internacional mesmo, né, com toda essa situação que te atravessa aí, perdendo jogos que não pode perder, jogo no Beira-Rio para o Vitória, jogo para o América, lanterna do campeonato, ou seja, o Internacional está aí a 2 pontos de fugir de uma zona de rebaixamento. E tem jogos grandiosos pela frente. Não, tem jogos em casa. Cadu, o teu programa é 2 toques, então comigo aqui vai ser 2 toques. Outro dia eu te convido para a gente contar essa história maravilhosa. Quantos anos de crônica esportiva? Nossa, bota aí. Só de 2 toques são mais de 20 anos. Só de 2 toques? Só de 2 toques. Aí vão mais, bota mais 8 anos de RBS, depois passagem pela Rádio Guaíba, TV Bandeirantes também. Eu não sou muito de calcular. Se eu vou botar no papel, eu já vou. Só uma para fechar. O Renato tem condições de ser campeão da Copa do Brasil com esse time do Grêmio? Não, acho que Copa do Brasil vai muito do momento, né? Jogos como hoje a gente pode perceber, jogos como hoje, quer dizer. Então é muito do momento. A tua margem de erro é praticamente 0. Então tu lida. Quantos times já que não tinham condições de chegar aí a títulos da Copa do Brasil, né? Então acho que tem, sim, tem. E isso aí vai dar um aspecto emocional muito forte também pro Grêmio. E amanhã, fortes emoções em Fortaleza. O Inter ganhou de 3-0. Eu acho que nem tanto. Acho que o Internacional tem como foco o Campeonato Brasileiro. Tanto é verdade que amanhã o Celso Roth vai colocar 8 reservas, modifica a equipe em 8 posições. E se dá certo isso? Ah, bom, se dá certo vai ter que manter, né? Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, a gente não estava acompanhando aqui, mas o Cadu atentamente permaneceu na emissora, depois dos 2 toques, ficou acompanhando o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense e tivemos essa série de 10 pênaltis até o Grêmio sair vencedor. Depois do intervalo, a nossa entrevistada Margaret Sauer. Já voltamos.
conosco nesta noite, aqui no 21h30, Margaret Sauer, socióloga do Instituto Amostra, que vai falar como se monta uma pesquisa eleitoral. E eu convidei a Margaret, porque nesse momento o Instituto Amostra não está trabalhando para nenhum veículo de comunicação, então as pesquisas que ela realiza são internas, nem podem ser divulgadas nesse momento, porque elas têm que ser todas registradas conforme a lei, no Tribunal Regional Eleitoral, aquele númerozinho que aparece bem pequeno lá no Correio do Povo, na 0 hora, nos jornais de Rio e São Paulo, quando os jornais publicam. A pesquisa foi feita de tanto a tanto, com tantas mil pessoas, sob o número XYZ, registrada no Tribunal Regional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral. Margaret, prazer te ter aqui, muito obrigado. Prazer poder estar no teu programa, que é um prazer sempre conversar contigo, né, Felipe? Longa data já que a gente tem de conversas. Faz muito tempo que a gente conversa bastante sobre isso. Então, vamos explicar para as pessoas, porque hoje, ao divulgar, e todo mundo sabe que eu trabalho na Guaíba, ao divulgar lá o método dos Correios do Povo, todo mundo começou. Ah, mas eu não acredito em pesquisa. Não, pesquisa nunca dá certo. Há pouco, inclusive, o candidato Maurício Zedrick falava sobre isso também. Como é que é feita uma pesquisa? A base científica de tudo isso? A pesquisa ela é uma amostragem estatística da população. Né? O que isso significa? Eu sempre gosto de fazer a relação para os nossos telespectadores, que é uma coisa bem simples. Se eu for fazer um exame de sangue num laboratório, eu vou lá e tiro um frasquinho de sangue, é aqui do braço, certo? Mas isso significa que se eu tiver uma infecção na minha unha do pé, vai mostrar. Então, por quê? Porque esse sangue circula pelo nosso corpo todo, né? E assim são as informações e são as pessoas na sociedade. Nós somos uma rede, né? Intrincada de pessoas. Então, quando eu vou lá e busco uma amostra dessas pessoas, eu tenho que ter, e aí é o importante na pesquisa, uma representação dessa população. Então, vamos pensar Porto Alegre. Estou fazendo uma pesquisa eleitoral ou qualquer outra pesquisa, porque a pesquisa ela é uma pesquisa quantitativa. Então, eu vou trabalhar com a população, eu vou trabalhar com ouvintes da TV Urbana, eu vou trabalhar com ouvintes da Rádio Guaíba, enfim. Né? Esse é o meu universo, que é essa população. Então, eu vou lá e vou buscar uma amostra dessa população. Porto Alegre, eu vou no IBGE e olho, quantas mulheres tem em Porto Alegre? Quantos homens tem em Porto Alegre? E aí, tem 51% de mulher, minha amostra vai ter 51% de mulher, 49% de homem. E assim eu vou. De idades, então são faixas de idade geralmente até 25 anos, de 25 a 35, a gente vai em cortes de 10 anos, até 65 ou mais. Depois a gente vai para a escolaridade. Isso cruzando com o IBGE também. Isso cruzando com o IBGE. Pode-se usar a base do TSE. Tem institutos que cruzam o IBGE e TSE. A gente prefere usar o IBGE porque ela não muda tanto assim, né? Tanto de um ano para... Mesmo que seja a cada 10 anos, não muda tanto a base da população como um todo, né? Então a gente usa esses extratos que são aquilo que a gente vai pesquisar. E aí vai para a população, o pesquisador vai lá e, ele tem uma cota de amostra para fazer. Aí ele precisa entrevistar uma pessoa de 25 anos com segundo grau incompleto que tenha renda de um salário mínimo, por exemplo. Na outra cota dele ele tem uma mulher de 35 anos com curso superior com renda acima de 10 mil reais, sei lá, de 10 salários mínimos. Então, assim, ele vai e ele tem que abordar essas pessoas. Portanto, não é qualquer pessoa. Elas são partes da população. E aí, quando a gente tem esse conjunto de dados, a gente tem essa diversidade de opinião. Então, são 1000 entrevistas feitas desta forma. Isso é assim em Porto Alegre, isso é assim no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Londres... Brasil, Estados Unidos... Nova York, Tóquio. Esse é o critério... Caxias, Gramado... Universalmente utilizado. Essa é a técnica da pesquisa de opinião. Me diz o seguinte, pesquisa eleitoral vai diferir de uma pesquisa de produto ou uma pesquisa de audiência? Não, o que vai diferir, na verdade, é o público que a gente vai usar, aquilo que a gente chama de universo da nossa pesquisa, que nós vamos amostrar, né? Que eu vou retirar um pedaço dela, ou uma fatia, se fosse de uma pizza, né? Vou tirar ou um frasquinho de sangue. Então, esse universo é que vai se modificar. Por exemplo, se eu estiver fazendo ouvintes de uma determinada rádio,
Meu filtro, vamos dizer que vamos tomar a ideia de que eu vou para a rua, como o eleitor imagina e como realmente é feita uma pesquisa eleitoral. Se eu for para a rua ouvir ouvintes numa determinada rádio, eu vou ter que ter, a primeira pergunta tem que ser um filtro. Você ouve a Rádio Guaíba? Você ouve a Bandeirantes, a Gaúcha, a Farroupilha, enfim, a Atlântida, seja lá. Se eu estou ouvindo, bom, eu ouço, então ele vai ser entrevistado. Né? Se ele não ouve, ele é descartado dessa amostra. Aí é uma pesquisa qualitativa, porque aí você vai saber, vai fazer perguntas em cima da TV Urbana, da Farroupilha, da Guaíba, da Gaúcha. Eu vou perguntar para um determinado tipo de ouvinte. Sim, e aí você vai qualificando. Não, quantificar. Sempre quantificar. Sempre quantificar. Tá. Mesmo assim, às vezes as pessoas me dizem. Como é que vocês definem o número de pessoas? Tem um cálculo amostral, tem dois tipos de cálculo que se faz. Um para populações de até 100 mil pessoas, né, que são cidades menores. E aí se pode usar uma amostra até menor, inclusive não por isso, mas se pode usar uma amostra menor de 400 entrevistas. E tem um outro cálculo amostral, que tem vários também, se for falar com estatístico, eu acho que tem mais de um tipo de cálculo, mas os que a gente usa dentro da pesquisa são esses dois. E o outro é para amostras com mais de 100 mil. Porque as pessoas devem... Né? Quando tu te apresenta, sou Marcos, trabalho com pesquisa. Não acredito nesse negócio. Não acredito nesse negócio. Nunca fui entrevistado. Nunca fui entrevistado. Eu também não. Tu também não? Eu também não. Nenhum outro instituto te parou na rua? Nunca? Não, nunca. Nunca te pararam na rua. Bom, mas as pessoas dizem o seguinte, imagina, Felipe, vamos pegar a eleição presidencial, são 2.000 pessoas que eles dizem depois que representam 100 milhões de eleitores. É um absurdo, não tem como dar certo. E dá, né? E dá, porque é estatístico, né? Vamos pegar uma... Assim, vamos imaginar Porto Alegre, 1.000 entrevistas, né? Até esse ano acho que está se fazendo, acho que até o método fez 1.000. 1.000 entrevistas, né? Para uma população de 1 milhão de habitantes, ou de eleitores, eu até digo habitantes, porque lógico, tu tem o filtro, você vota, isso é a primeira coisa que tem que fazer, né? Com quem eu quero falar? Com eleitores de Porto Alegre, então a primeira coisa que eu pergunto, você mora em Porto Alegre? Moro. Você vota em Porto Alegre? Voto. Então faz parte da minha pesquisa, porque eu estou tratando de uma população que reside aqui e que vota aqui, não me adianta entrevistar alguém que vota em Novo Hamburgo. Claro. Não serve de nada. Ou que mora em Novo Hamburgo também e vota aqui, bom, mas os problemas da vida dele estão lá, né? Então esse é um filtro inicial para identificar se tu está falando com a pessoa certa. Mas em falando com a pessoa certa, vamos imaginar Porto Alegre então, estou falando com 1.000 pessoas. Eu tenho 0,1% da população entrevistada, 999 mil pessoas não foram abordadas. Então a probabilidade de uma pessoa ser entrevistada é muito pequena, muito pequena. E por que dá certo? Porque a gente tem todos esses cortes de amostra que vão... Então a gente está não em todos os bairros, mas em Porto Alegre são mais de 50 bairros visitados. O candidato, quando contrata vocês, né, porque vocês fazem, os institutos fazem pesquisas não publicadas para candidatos, onde vocês vão ler, olha, a população quer que o senhor fale mais de segurança, mais de saúde, mais de educação, quer saber as suas ideias sobre tal coisa. Vocês passam essa orientação para eles na pesquisa. Eles obedecem, eles são fiéis, é um marqueteiro. Como é que vocês tratam isso? Quando o candidato, geralmente a pesquisa, quando ele tem essa, não sei se vou chamar um hábito, mas quando ele se monitora com pesquisas, porque tem aqueles desesperados que chegam agora, na reta final, e pelo amor de Deus, hoje, se o telefone não parava de tocar, eu preciso de uma pesquisa. Sim, mas... Uma pesquisa ela é um retrato de um momento. Eu chego lá naquela cidade, faço uma pesquisa. Se tu tem 25, o outro tem 27, mas tu está subindo ou tu está caindo? Teus 25 vêm de 12 ou teus 25 vêm de 35? Eu não tenho essa parâmetro anterior, né? Então isso é importante ter. E aí ele se monitora, ele acaba, principalmente a equipe de campanha, usando isso para fazer ações nos bairros. Como a gente faz ela por bairro, você pode olhar esse resultado por bairro. Então, ao olhar por bairro, ele pode... Bom, na Restinga eu estou mal. Então, eu vou para dentro da Restinga fazer uma ação específica na Restinga. Ou, estou mal, sei lá, no Petrópolis. Chega ao detalhe de
pessoal do bairro Petrópolis está falando mal da questão da saúde, o pessoal da Restinga fala da segurança, a mensagem que os candidatos têm que colocar, ou no caso para governador, ou no caso para presidente, assim, o presidenciável. No Rio Grande do Sul, o senhor tem que falar Sim. isso, em Sim. Santa Catarina isso, vocês orientam com Sim, base nisso. Com base na pesquisa. E aí ele tem alguns candidatos que fazem, principalmente aqui, vamos pensar prefeito, fazem materiais, esses que são entregues nas casas, muitas vezes específicos com os problemas da... Assim, eu tenho propostas, é lógico que ele vai atender a cidade como um todo, mas ele tem propostas para a saúde. Então, a Restinga tem mais problemas de saúde, vamos imaginar. E aí ele vai levar essas propostas no seu material lá para a Restinga. Ah, mas o bairro Petrópolis tem mais problema com segurança. Então, as propostas de segurança vão aparecer no bairro Petrópolis, com maior ênfase. Vocês se reúnem diretamente com o marqueteiro nesse caso? Sim. E aí é troca de ideias, olha, Sim. tá caindo por isso, tá subindo por aquilo. Isso mesmo. Vocês hoje, apesar de não aparecerem nunca, é muito discreto o trabalho dos institutos de pesquisa dentro das candidaturas, vocês têm uma importância igual não diria, mas uma importância muito próxima da importância do marqueteiro que trabalha com o candidato. Sim, porque o trabalho dele é baseado na pesquisa, né? Então, sem pesquisa, ele fica no feeling. Tá? Às vezes eu digo melhor sem pesquisa do que uma pesquisa ruim. Tá? Porque é preferível tu ir no feeling, que sempre eles têm um pouco, o próprio candidato, a própria equipe tem, da rua, do que isso dá muito no interior, do que ir por uma pesquisa errada, porque tu vai pelo caminho errado. Mas o trabalho deles é baseado nos nossos dados. Então, a importância de tu ter um dado confiável é fundamental, né? Deve ter candidatos que odeia quando vocês mostram para eles que estão caindo. Deve ter, tá errado, não acredito. Como é que é essa hora de falar a verdade para o candidato? Dá esse bastidor aí. Dá, é complicado. Às vezes é complicado, às vezes é bem complicado. E aí eu sempre digo, olha, quando eles me chamam, eu digo, olha, eu sou portadora das boas notícias, mas também das más notícias, porque tem muito instituto que aparece em época de eleição, que é oportunista, que, enfim, né, nesse momento que a gente nem conhece, e aí dá um número bom. Por que tu dá um número bom, né? Porque aí ninguém te questiona, né? Porque realmente o questionamento vem no sentido, mas como que tu me disse que eu tenho 15, se a pesquisa tal está me apontando com, sei lá, 20? Ou se a pesquisa do PMDB, os caras me disseram que eu tinha tanto. Eu digo, tá, mas se tu pegou na mão... do PT diz outra coisa, do PTB diz outra, e do PDB... E daí tem todo esse boato, a boataria. Maurício Zedrick acabou de falar isso aqui, dizendo o seguinte, que eles trocam informação entre eles. Troca. Ele usou o espaço da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa. A gente conversa entre a gente bate pesquisa. Claro. Vocês, entre os institutos que vocês competem. A gente compete, Mas chegam em algum momento a bater alguma pesquisa? Não. Olha, não. Não. O nível de competição é muito alto. É alto. Só quando o pessoal divulga, né? E aí tu diz, bom, e geralmente não é o mesmo número. Por quê? Isso é uma coisa importante. Porque aí tu tem o que é importante nesse momento é a tendência que aquilo tem. Uma tendência de queda do candidato, esse candidato está subindo e então passando já para o segundo lugar, ou vem caindo, sai do primeiro e vem... Essa tendência não é tanto número final, porque tem diferenças de metodologia. Tem lugares onde nós temos um jeito de fazer. A gente vai de carro para dentro dos bairros, a gente vai bairro a bairro. Então, por que de carro? Porque o carro vai mais para dentro no bairro, né? Então, a gente trabalha com equipe. Tem instituto que trabalha com pesquisador avulso, individual, cada um vai para um bairro de ônibus e ele circula numa determinada região onde ele consegue ir, né? Outros fazem ponto de fluxo. Eu paro aqui na rua e abordo a cada 10 e Já vou... aconteceu comigo, eu acho que isso que você chama de ponto de fluxo, que eu estava num parque, né, e aí me pararam ali, eu não era morador daquela região, mas eu estava numa situação daquele pesquisador ali, né, que era, naquela época, 35 anos, classe social tal, e ele pegou e acabou me entrevistando. Né, não era daquela geografia. E isso é o ponto de fluxo? Isso é o ponto de fluxo. Porque daí não conta
eu vou para regiões onde tem mais circulação de pessoas, parques, esquina democrática, vou imaginar centro de Porto Alegre, para regiões onde tu tem esse fluxo, e aí tu entrevista cada 10 pessoas, tu aborda uma, e cada instituto tem... Quando acerta é uma maravilha, deve todo mundo estourar champanhe, quando acerta o resultado final, isso que eu digo, deve ser uma maravilha. Quando erra, como é que acontece? Pois é, sabe que o erro... Eu acho que ele não deveria nem existir, né? Porque se a gente tem um trabalho sério, eu não vivenciei essa questão do erro. Quando ele aconteceu, quer dizer, não bateu com a urna, foi porque o candidato fez uma pesquisa muito lá atrás. E aí ficou divulgando ela como se verdade fosse e não quis mais gastar com pesquisa, né? Então ele acha assim, estou ganhando... tinha lá agosto. Como se aquilo fosse uma verdade, em outubro muda tudo. Exatamente, em outubro muda tudo. E daí ele fica divulgando e depois a gente cobrar que tu errou, né? Inclusive. Sim, mas aí, poxa, ele foi avisado, tu não vai te monitorar de novo, porque a eleição, ela se mexe dia a dia. Como é que é a margem de erro? Explica para nós isso. Então, quando se faz o cálculo, né, de população, de tamanho de amostra, se estipula uma margem de erro. E é esse erro que está embutido nesse cálculo, que eu vou trabalhar com desvio padrão, né? Geralmente se trabalha com 2 desvios padrão, que me dá uma confiabilidade de 95%. Ou seja, se eu repetir 95 vezes a pesquisa, ela deve repetir o mesmo resultado. Não exatamente na vírgula, lógico, mas ela vai mostrar a mesma coisa. Naquele período também, um mês depois, né? Mas essa é a confiabilidade que ela tem. O nível de confiança que ela tem, que é imputado a partir desse desvio padrão que a gente escolhe, que são 2 desvios. Não vou entrar muito no detalhe aqui. Mas essa fórmula pede esses dados, né? E pede o tamanho da população. Então eu vou dizer, olha, eu tenho 1 milhão de eleitores, 1.200.000, enfim, imputo 200 mil, 50 mil. E aí, com isso, eu vou trabalhar. Então, ela vai me dar um resultado que é o erro que eu quero trabalhar. Com qual o erro que tu quer trabalhar, né? E a gente, ela tem uma margem de erro de 5 pontos percentuais, vai te dar uma amostra de 400 entrevistas. Se a gente for trabalhar com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, eu vou ter uma amostragem de 1.000 entrevistas. Hoje a gente já sabe, né? Não preciso mais nem calcular, eu já sei isso, né? Sim, subindo o número de entrevistas, diminui a margem de erro. Diminui a margem de erro. E até não é, às vezes, tanto. Às vezes, de 800, tu sai de uma margem de erro de 3,5 para 3, para 1.000, entende? A gente tem que encerrar a entrevista, mas diz o seguinte, você já disse aqui que a questão é científica, é cálculo, é estatística. Mesmo assim, muita gente não acredita. Tem alguma pesquisa que meça a credibilidade das pesquisas junto à população? Você já fez a pesquisa? Você acredita no que eu digo? Né? Você acredita no que eu digo? Onde a gente faz muito isso é nos grupos qualitativos, né? Que é um outro tipo de pesquisa, que são as reuniões de grupo, a gente está fazendo bastante agora esse ano. E é onde a gente pergunta para as pessoas e elas não acreditam. Se embora estejam participando de uma pesquisa naquele momento, respondem, né? Não, eu não acredito em pesquisa. E uma última pergunta. Faltam 12 dias para a eleição. Vai mexer muito e a população usa muito essa reta final mesmo para se informar? É só agora? O brasileiro deixa tudo para a última hora? Deixa. Agora eles estão olhando o programa eleitoral, estão nos dizendo isso. Tanto que o número de indecisos está caindo, né? E agora tem a questão do voto útil, que também acontece. Então agora é um momento que ainda se tem uma mexida final, sim. Margrit Sauer, obrigado pelas explicações, informações, análises. Prazer te receber aqui. Igualmente. Uma boa noite. Obrigado, Felipe. Uma boa noite para todos. Conversamos com Margrit Sauer, socióloga do Instituto Amostra, explicando um pouco de como funciona as pesquisas. Afinal de contas, hoje tivemos uma, na sexta-feira teremos uma. Hoje tivemos uma Métodos Correio do Povo, sexta-feira Ibope 0 Hora. Na próxima semana, várias outras pesquisas. Pesquisas em Porto Alegre, pesquisas no interior, pesquisas em outro estado. Elas estão na nossa vida e elas, uma última frase, elas acabam influenciando. Acabam. Muita gente seguia pela pesquisa, né? Eu acho que muita gente quer votar no candidato que está ganhando. É a questão do voto útil, mas também voto útil. De pegar... Não é muita gente, mas aí uns 3% faz essa migração final. Acabam sendo influenciados. Obrigado, Marcos, mais uma vez, que a gente tinha encerrado e voltou porque tinha faltado essa questão. Fique agora com o Guaraci Andrade. Amanhã, na sequência das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa noite para você e até amanhã.